da Rede Municipal de Angra dos Reis. Eu sou Alex Targini, sou professor de Educação Física e estou aqui hoje para apresentá-los e auxiliá-los nas atividades do Caderno de Atividades, que chamamos mais carinhosamente de APIs. Antes de seguir e falar um pouco da nossa aula de hoje, eu gostaria também de me descrever para aqueles que por algum motivo não podem me ver ou me veem parcialmente. Eu sou de estatura mediana para alta, minha cor de pele é parda, meus cabelos são pretos, não são tão curtos e meus olhos são castanhos. Eu estou vestindo hoje uma camisa preta. Atrás de mim tem uma parede onde eu vou projetar os slides da aula de hoje. Tudo bem? Muito prazer, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Hoje será a nossa segunda videoaula das atividades 3 e 5 do nosso caderno de atividades. Serão dois temas. O primeiro, futebol feminino no Brasil, e o segundo, o racismo no esporte. As grandes pioneiras do futebol feminino realmente surgiram em 1894. Eram anos de transformações. A expansão das universidades femininas a partir de 1870 começou a dar forma aos movimentos pelos direitos das mulheres, enquanto o incentivo à educação física nos anos 90 impulsionou o interesse pelo esporte. Várias modalidades foram adaptadas para as mulheres, como o ciclismo, o tênis, o hóquei e o cricket. Mas o futebol, ele seguia proibido. Era um jogo considerado violento, que crescia na classe operária e que tornava a prática impossível com as vestimentas femininas da época. Vamos dar uma olhada aqui na vestimenta dessas mulheres, dessas atletas. Será que essas roupas que elas estão usando, estão adequadas para uma prática esportiva, uma prática de futebol? Será que essas roupas eram um impedimento para elas praticarem futebol? Será que só as roupas? Você já parou para pensar por que as roupas femininas eram um desses impedimentos para a prática do futebol? Será que à época as mulheres podiam vestir as roupas que quisessem? Será que elas podiam usar um calção simplesmente para andar na rua ou para jogar futebol sem serem recriminadas? A luta das mulheres por seus direitos é permanente. O simples ato de vestir uma roupa confortável para a prática esportiva já precisava passar pela crítica de uma sociedade machista, que oferecia às mulheres sempre muito pouco. Todos os direitos sempre foram e são conquistados com muita luta, e com o futebol na época não seria diferente. Importante ter em mente que, apesar do nosso assunto tratar do futebol feminino no Brasil, não podemos ignorar o fato de que esta modalidade só existe devido a um movimento muito grande daquelas que se dispuseram a lutar por seus direitos e liberdade. E a luta continua. Foram essas mulheres que criaram as primeiras equipes de futebol em nosso país. Sabemos que os primeiros times surgiram nas 2 décadas iniciais do século XX, na cidade de São Paulo. Mas até o momento não conhecemos nenhum arquivo que documente isso. Apenas relatos de pessoas que viviam nessa época. Apenas a partir da década de 30 é que começamos a ter algumas anotações sobre essas mulheres. A pesquisadora Aira Bonfim, no seu trabalho de curadoria da exposição Contra-Ataque às Mulheres do Futebol, nos apresenta esses registros nas paredes do Museu do Futebol no estádio do Pacaembu, em São Paulo. O museu conta com várias salas temáticas, uma intitulada Sala Origens, onde visitantes poderão encontrar acervos históricos que documentem o surgimento do futebol feminino no Brasil e outras curiosidades a mais. Vamos dar uma olhadinha numa imagem desse museu do futebol no estádio do Pacaembu? É um museu que tem várias salas temáticas. Nessa sala temática, a Sala Origem, que vocês vão encontrar a história do surgimento do futebol, tanto feminino quanto masculino no nosso país. Temos várias curiosidades também lá, né? Falando em curiosidades, vou comentar com vocês uma que também eu descobri há pouco tempo. Vocês torcem pelo seu time? Um fato histórico e curioso e relacionado às mulheres é o surgimento da palavra torcer. Vamos conferir sua origem? Vocês sabiam que o termo torcer se originava dos comportamentos femininos durante os jogos de futebol? Achou curioso? Vamos dar uma lida aqui no texto. Foi a euforia das moças do início do século XX que mobilizou os cronistas esportivos da época a inventarem um nome
para aquelas que agitavam, gritavam, torciam seus lenços e fitas durante uma partida de futebol, as torcedoras. Vem daí o termo torcer, que usamos hoje de maneira bem usual. Eu também fiquei surpreso quando soube da história. Agora que sabemos um pouco sobre o surgimento do futebol no Brasil e até conhecemos de onde veio o termo torcer, vamos analisar as questões da atividade? Vamos dar uma olhadinha? Na questão 1, vocês vão escrever com as suas palavras a origem do termo torcer. Essa está fácil, eu acabei de falar sobre isso. Na questão 2, registra aqui os esportes citados no texto que foram adaptados para a modalidade feminina. Também falei sobre isso no início da nossa videoaula. De acordo com o texto, questão 3, qual o motivo que impulsionou o interesse das mulheres pelo esporte? Vocês vão ler o texto calmamente, com atenção, e vão marcar a opção que vocês acharem a correta. Questão 4. Você sabe o que é uma caricatura? A palavra caricatura, do italiano caricare, significa exagerar, aumentar algo em proporção. E a caricatura ao lado é de uma jogadora de futebol feminino. Que jogadora é esta? Vocês conseguem identificar que jogadora é esta? Nós temos 3 opções, a Marta, a Cristiane e a Formiga. As 3 são jogadoras muito famosas e fazem parte do futebol feminino há muitos anos. Sugiro que, se vocês não conhecem pela caricatura, pesquisem na internet sobre as imagens das jogadoras. Não vai ser difícil vocês acharem, até porque ela já foi a melhor do mundo várias vezes. Com todas as informações que compartilhamos até aqui, vocês já têm ferramentas suficientes para responder as outras questões. Tenham atenção na leitura e bom trabalho. Gostaria, antes de finalizar a aula de hoje, sugerir que vocês acompanhassem a atividade 6, justamente com esta, porque os temas irão se complementar. Até aqui falamos sobre preconceito contra a mulher e suas escolhas. Na atividade 6, encontraremos um tema que dialoga com esse, que tem a mesma necessidade de ser debatido e desconstruído, o racismo. Outro ponto presente nesta mesma atividade é a questão da gestão esportiva relacionada a algumas dessas problemáticas trabalhadas anteriormente. Aproveite a leitura destes textos para fazer uma autorreflexão neste sentido. Estamos encerrando a aula de hoje. Desejo a todos uma ótima semana e se cuidem. Até a próxima aula.